Boa noite, irmãos. Vamos cantar aqui 268, Lar do Céu, Sol maior. Graças a Deus. Oh, pensai neste lar lá do céu, bem ao lado do rio de luz, onde os santos para sempre já gozam na presença do nosso Jesus. Lar do céu, lar do céu, ó, pensai neste lar lá do céu, lar do céu, lar do céu, ó, pensai neste lar lá do céu, ó, pensai nos amigos do céu, que a jornada já tem acabado, e nos cantos que soam nos ares, no palácio por Deus preparado. Lar do céu, lar do céu, lar do céu, lar do céu, ó, pensai neste lar lá do céu, lar do céu, lar do céu, lar do céu, ó, pensai neste lar lá do céu. Hei de ver lá no céu meu Jesus, face a face seu rosto mirar, longe, longe cuidado, tristeza, com Jesus vou para sempre morar. Lar do céu, lar do céu, ó, pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, ó, pensai neste lar lá do céu. Cedo, cedo no céu estarei, vejo o fim da jornada chegar, meu Jesus ali está me esperando, é melhor estar ali que aqui está. Lar do céu, lar do céu, lar do céu, lar do céu, ó, pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, ó, pensai neste lar lá do céu. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar 269, Lá maior. Vou tirar em dó, depois eu vejo. Por quê? Acho que é lá. Por quê? Não posso pegar. Oh, por quê? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando forçado é contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu
bonança se faz, pois no mundo seguro será. Trevas vêm me assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E da tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pode tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém. Irmão Pedro, pode ir? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Querido Deus, amado Pai, Amém. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, Amém. Dando graça a Ti, Pai querido, Amém, Jesus. Pedindo a Tua direção, Pai Santo, de Ó tudo que for feito aqui. Graças a os Deus. cânticos, louvor, Senhor. Amém, amém. Venha abençoar, Senhor, venha receber em Tuas Louvado mãos seja todos Deus. os cânticos, louvor aqui, o que for Ó falado Pai aqui. querido. A oferta vai ser levantada, é tudo feito para a Tua Louvado, obra, louvado Senhor. seja Deus. Venha abençoar, Pai Santo, cada um dos Teus filhos que aqui estão Graças presentes te damos, aqui, Senhor. para Te louvar e Te bendizer, Teu santo nome. Vai a graça e a bênção Graças de cada um a dos Deus. Teus filhos. Em nome do Senhor Sim, Jesus. Jesus. Amém. Amém. Louvado. (270) próximo hino. Mi. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouro enfim do achei, Cristo pra mim,
Cristo pra mim. Escolho outro mundo pra si. Busquem riqueza, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Vai me ver. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Cristo pra mim, Cristo pra mim, sempre a meu lado pra me socorrer. Com seu amor, sim, com o seu poder, em cada transe pronto a me valer. Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu. E da vitória certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre mutável amor. E da outra vez cantarei Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Aleluia, glória a Deus. Cantar um Priscila. Bom, Daniel, quer cantar? Pode cantar e já vai trazer a palavra para nós antes de nós orar, né? Sinta-se em casa, como sempre, né? E o grande Deus esteja sobre nós ricamente. Estou fazendo uma gravação somente e depois eu posto. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Vamos cantar o hino 240. Um tom de ré maior. Longe do Senhor andava no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha
mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Amém. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus. Amém. Ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Amém. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluias. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Deixa eu cantar mais hino aqui, daí nós... Grande Deus e Pai, continua abençoando. 265, daí é Sol maior. Aí já passamos aí então a palavra, né? O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído triste vi, as chagas com amor lançou, ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Obrigado, Jesus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Amém. Sim, Jesus amou-me com amor. Aleluias. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele eu sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar.
assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amor, obrigado meu Deus, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, de graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É pela graça, né? Graças ao Senhor. Estamos aqui, né? Mais uma vez para um companheirismo em torno da palavra, né? Junto com os irmãos, né? Isso é muito gratificante. Então vamos meditar na palavra um pouquinho antes de nós entrarmos em oração, né? Então vamos nos colocar em pé e a gente vai fazer assim uma leitura pensando no que cantamos, né? No bom pastor, né? O bom pastor que deu a vida por nós, suas ovelhas, né? Então coloquemos em pé e vamos ler no Velho Testamento, em 1 Crônicas, capítulo 17, do verso 6 e do verso 7. Então, 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 6 e 7. Quando achar, nós lemos, né? Podemos ler? Verso 6. Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem os ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Amém? Depois a gente vai ler uma outra escritura no Novo Testamento, né? Mas vamos orar. Senhor Jesus e Pai Celestial, pensando nisso, Pai, naquele grande amor expressado por Ti, por nós ali no Calvário. Que amor é esse, como diz uma canção? Pai, o grande amor de Deus expressado, Pai, ali na cruz do Calvário por nós, e o Senhor buscou a nós, chamou a nós, e nós, pela graça, estamos aqui. Amém. Abençoa a Tua palavra que lemos, usa ela com as bênçãos e promessas que há nela, Senhor. Abençoa ela em nossos corações. Pedimos e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo pedimos para a sua glória. Amém. Pode sentar. Deus te louva.
Então nós vamos meditar um pouquinho, né, sobre a mensagem que o bom pastor, né? Então essa escritura que líamos no Velho Testamento, o irmão Brana tomou ela como base para falar sobre esse tema, né? O bom pastor, e nós vamos ler um pouquinho aqui e ver, né, que o Senhor Jesus, ele tanto deu o exemplo de ser o pastor, como também de ser a ovelha, né? Então os dois lados, ele deu exemplo. Sabemos que ele então foi o sumo pastor, né? É o pastor dos pastores, né? Mas ele deu exemplo então para nós, né, de como ser o pastor e também de como nós devemos ser ovelhas, né? Então essa é a forma. Então nós vamos daí entrar em meditação ali, mas antes quero ler uma escritura no Novo Testamento, capítulo 10 de São João, onde ele expressa isso, né? Então nós vamos ver na mensagem o próprio irmão Brana falando, né, que ele sendo a porta das ovelhas, né? Tanto ele é a porta, ele é o pastor é a porta das ovelhas, né? Amém. Nós vamos ver que ele pega bem e mostra para nós que o pastor, ele não pode usar o cajado para macetar, né? Então ele fala que o cajado do pastor, ele não é reto, ele tem na ponta, ele tem como se fosse um gancho. Ele não usa para bater na ovelha, ele usa para trazer ela para o caminho de volta, né? Então essa é a forma, não é, ele diz o profeta, não é bater nelas, né? Mas é alimentá-las, apacentá-las, né? Então tem essa forma. Então ele tem que usar o cajado, mas não é para machucá-la, a ovelha, ele é para trazer ela de volta. Quando ela sai do caminho, ele vai com amor lá, né? E puxa ela para o caminho de volta. Então aqui nesse capítulo 10 de São João, o Senhor Jesus então mostra para nós que ele é o bom pastor, e ele diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. E Jesus disse-lhe estas parábolas, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. E tomou, pois, Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então o Brana fala que lá no Oriente, né, aonde quando o pastor não anda atrás das ovelhas, né, tocando elas, né, ele não toca elas, porque ele anda na frente delas e as ovelhas seguem o pastor, né? Nós vamos até meditar aqui, ler bem rapidamente, antes da oração, ver esses exemplos, né? Ele fala que ali, ele sendo a porta das ovelhas, né? Ele fica ali, ele joga lá, as ovelhas entram para o aprisco e ele fica ali, na porta, né? Então ele fica cuidando. Ali os pastores que levavam as ovelhas pastar, e quando levavam no aprisco ali, eles ficavam ali para nenhuma delas sair. Então cada vez que elas passavam, ele contava, uma por uma, né? Porque ele conhecia e sabia, né, quantas tinham, então ele ficava ali entre as ovelhas e a porta. Então o lobo não podia passar por ali, porque o pastor estava cuidando. Então ele dá esse exemplo. Nós vamos entrar nessa leitura aqui, onde ele fala por que Jesus se referiu dizendo que ele era a porta. Então nesse aprisco só tinha uma porta, não tinha mais lugares para entrar, era só por esse caminho, por essa porta. E Jesus então ficava ali, o pastor, melhor dizendo, ficava guardando aquelas ovelhas ali. Então esse era o único caminho que era para entrar pelas ovelhas. Então o lobo não podia entrar se não fosse por ali. Então o pastor ficava vigiando e cuidando das ovelhas. Mas vamos ver o que o irmão Brana fala aqui,
para nós, ele diz assim, para nós pensar um pouquinho. Aqui. Ele diz assim: eu pensei acerca da relação ovelha e pastor, porque ele escolheu Davi. Davi sempre falava sobre águas tranquilas, pastos verdejantes. Ele foi o salmista que escreveu hinos e o tocou em sua harpa para a glória de Deus. E certamente há algo sobre Davi, cuidando das ovelhas. Ele deve ter sido um verdadeiro pastor. Você já observou você já observou que uma vez houve um urso que entrou e pegou uma de suas ovelhas e ele matou aquele urso? E um leão entrou e pegou uma ovelha, e ele pegou o leão pela sua juba e com uma faca o matou. Vem, ele estava se sacrificando pelas suas ovelhas. E se ele estava disposto a arriscar sua vida por sua ovelha, ele foi o tipo do bom pastor. Ele foi o filho de Davi, vocês sabem, o verdadeiro pastor, o rei, pastor sobre todos, né? Então sabemos que é só o Senhor Jesus que é pastor sobre todos nós, né? Ele é o sumo pastor, né? Ele é o pastor dos pastores, amém? Amém. Vocês já notaram na Bíblia, simplesmente pensando outro dia, quando um profeta fala, ele diz: assim diz o Senhor. Porém, quando Jesus falou, ele nunca disse isso. Ele disse: porém, eu que falo contigo. Então, o chamaram de um profeta. Ele era Emanuel. Nunca disse: assim diz o Senhor. Ele era o Senhor em quem falo, eu que falo contigo. E agora há uma coisa que Deus sempre comparou as pessoas com ovelhas. E já observam isso? Vocês são as ovelhas do meu pasto, a ovelha de um só rebanho. Tenho eu outras ovelhas, ou melhor, tenho eu outras ovelhas, e assim por diante, e assimilando pessoas com ovelhas. Você sabe por que ele nos compara com ovelhas? Você já lidou com uma ovelha antes? Elas têm certa educação, é uma educação divina para aprender acerca das ovelhas. Eu já criei e pastoreei esses pequenos animaizinhos. Porém, quando uma ovelha está perdida, ela fica completamente indefesa. E eu peguei a ovelha perdida, talvez a 300 metros do aprisco, onde todas as outras ovelhas estavam, e de modo que a ovelha, quando está perdida, ela não pode fazer nada. Ela simplesmente fica ali e abale até um lobo pegá-la e alguma outra coisa acontecer. Ela não consegue encontrar seu caminho de volta. Ela fica totalmente indefesa sem um pastor. E é dessa maneira que a raça humana é. Nós somos realmente totalmente indefesos sem o pastor do rebanho. Não podemos encontrar nosso caminho de volta. Nós tentamos formar nosso caminho de volta. Temos tentado corrigir o nosso caminho de volta, mas nunca seremos capazes. Educação nunca fará isso. Reforma nunca fará isso. Nós somos reformadores. A polícia aqui é reformadora. Somos pregadores do Evangelho. Não para tentar colocar o povo em penitência a ponto de se rastejarem sobre seus joelhos e assim por diante, mas pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Libertação para o povo. É o que os pastores deveriam fazer, alimentar as ovelhas. Você sabe, eles disse para Pedro: me amas, Pedro? Mais do que estes? Sim, alimente as minhas ovelhas. Agora, ele nunca disse: conduza as minhas ovelhas. Ele nunca disse: chute minhas ovelhas. Ele disse: alimente minhas ovelhas. Amém? Amém? Então, como nós estávamos falando ali hoje à tarde, aquela doçura, aquele mel que tem um pastor, né? Então ele tem que carregar o bálsamo, né? Ele tem que ter aquele amor, né? Que desprende ele para ir em busca, né? Nem que tenha que passar por pedregais, né? Espinhos, mas ele está a cargo dele, né? E com amor, né? Não por persuasão financeira, né? Não por causa do dinheiro. O amor leva a fazer isso, né? Mas
Ele disse, essa é a necessidade das ovelhas, é algum alimento de ovelha. Você não acha? E vocês sabem qual a melhor comida de ovelha que eu conheço para a sua ovelha doente e todos os tipos de ovelha? Está aqui exatamente, nesta grande cesta de pão de Deus, né, que é a sua palavra. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É aí onde o Espírito Santo mora, está dentro de vocês e na palavra de Deus. Essa é a conexão do pastor e as ovelhas. E uma vez, quando eu estava lá no Oriente, eu aprendi uma grande lição acerca disso. Eu vi em São João, e eu acredito que no capítulo 10, onde ele disse, eu sou o portão do redil, ou a porta do redil. Eu muitas vezes me perguntei, como poderia ele, sendo homem, ser uma porta? Mas quando eu estive lá, eu aprendi o que isso significava. Os pastores conduzem suas ovelhas para dentro do redil. E eles têm um portal, que eles entram ali. E quando ele coloca todas elas ali dentro, então depois que todas estão ali dentro, então ele as conta. E se estiver faltando uma, ela sai para buscá-la. Ele tem que trazê-la. Todas as ovelhas têm que ser contadas a cada hora do dia, né? Então deixa as 99 lá e vai em busca da 100ª ovelha, né? Ele diz o que o pastor, e que pastor ele é? Ele tinha que dar conta de cada ovelha, cada hora do dia. Não importa onde você esteja, ele sabe onde você está, ele sabe tudo sobre você. Essa é a razão pela qual ele pode estar aqui na plataforma, através de pessoas que se renderam e revelar e dizer e falar. Ele conhece, ele sabe onde você estava um ano atrás, ele sabe onde você está a cada momento, ele tem que prestar contas de suas ovelhas continuamente. Elas são todas especialmente recontadas novamente depois que estão reunidas dentro do redil. E eu pensei, que belo quadro, reunindo-as no redil e contá-los, né? Então, bom pastor, ele só de olhar para a ovelha, ele sabe que tem, pela expressão do olhar, né? Pela face cansada, ele já sabe que há uma necessidade, né? Então, é como um médico, né? O médico não precisa muitas vezes você falar que está doente, ele olha para você e já vê que você está. Algum problema tem, né? Então, o bom pastor, ele observa e olha, ele já sabe, né? Alguma coisa não está bem com essa ovelha, né? E se de repente ele não vem para o culto, ele já se preocupa, né? De quando em quando dá uma ligadinha para saber como é que está, né? Para saber, se preocupa, é uma preocupação interior dentro de um coração de um verdadeiro pastor, né? Ele se preocupa se ela falta nos cultos, se começa, então ele sempre vai estar preocupada, né? Porque ele quer todas no redil. Amém. Quer todas em volta dele. Ele diz assim, então, até o irmão Brana pega esse exemplo, ele diz porque a Bíblia ela é baseada no Oriente, né? A Bíblia é um livro oriental, né? Então tudo que é falado foi baseado lá, né? Até esse assunto do bom pastor, ele ser a porta, ele fala baseado lá no Oriente, né? Porque a Bíblia ela é um livro assim oriental, baseado em cultura lá, em coisas acontecido lá, então sempre foi expressada por isso. Então depois que ele as tem todas contadas e elas estão todas deitadas, o pastor vai para o lugar por onde elas entraram e se deita naquele lugar. Então nenhum lobo pode entrar, nenhum ladrão pode entrar, nenhum dano pode vir a entrar, a não ser que passe pelo pastor primeiro. Esse é o quadro de Cristo se sacrificando por nós, a fim de que nenhum dano nos venha, a não ser que passe por ele. Então, se você está doente e você diz, irmão Brana, a doença passou por ele, mas isso foi para a glória de Deus. Corretíssimo, talvez ele queira te dar um testemunho. Como um companheiro disse outro dia, ele viu um pastor carregando uma ovelha e ele disse, bem, tinha sua perna toda enfaixada e ele disse, bem, o que você fez? Qual foi o problema? Ela caiu de algum penhasco?
Disse, não, disse, eu quebrei sua perna. Oh, ele disse, você deve ser um pastor cruel para quebrar a perna da sua própria ovelha. Disse, não, essa ovelha não me obedecia, então eu tive que quebrar sua perna para carregá-la, acariciá-la e amá-la. Ele é dar um pouco de comida especial para que ele possa amar e me seguir. Então, às vezes, Deus tem que fazer isso conosco. Permitir que o doutor diga, está tudo acabado, nada pode ser feito. Então Deus te pega em seu braço e te acaricia um pouquinho, dizendo, filho meu, você não sabe que eu te amo? Você não sabe que eu sou o Senhor que sara todas as suas enfermidades? Mas, Senhor, eu fui ensinado que os dias de milagres, eu sei que você foi, mas eu apenas permiti que acontecesse isso para que então eu simplesmente pudesse te mostrar o favor especial. Agora, não me amas um pouquinho mais agora que eu vou fazer com que fique curado? Algumas vezes aconteceu isso com vocês? Comigo aconteceu várias vezes. Deixe alguma coisa acontecer só para examinar-me um pouquinho, para deixar que ele expresse o seu amor. Agora, outra coisa que você observa sobre as ovelhas e o pastor. Você sabe, é uma desgraça para o pastor perder uma ovelha. Você sabia disso? É uma reprovação para o pastor. Agora estou indo. Agora segure isso. Sim, Senhor. Oh, que coisa. Se o pastor perder uma ovelha, isso é uma desgraça para ele. Todos quantos o meu Pai tem me dado virão, e nenhum se perderá. Veja isso, todo aquele que vier a mim. Tudo bem, o pastor não pode permitir-se perder a ovelha. Essa é a razão. Você que está desviado esta noite, ele ainda está te buscando, visitando, pairando em volta do seu coração, tratando de chamá-lo de volta ao redil. Porque uma vez ele te beijou e você o beijou e disse para ele que você o amava, e ergueu suas mãos e o louvou, e desviou-se e saiu e ficou todo massacrado e ferido e sem espírito. Mas ainda assim ele permaneceu ao seu redor o tempo todo. Retorne, ovelha perdida. Eu simplesmente não posso permitir que você fique perdido. Talvez uma pequena ovelha que ele tinha que ir procurar nas montanhas para encontrar por todos os lugares. Talvez você seja essa ovelha esta noite, arriada por aí, machucada em algum lugar, porém o pastor não pode permitir que uma ovelha se perca. Você sabe como o pastor reconhece sua ovelha em meio às outras? O pastor a reconhece. E se você observar, é que toda ovelha é marcada. E você notou que você não está feliz de ser marcado? Você sabe, lá no oeste costumávamos marcar ovelhas todo o tempo, e essa marca. E você sabe, às vezes quando você marca uma ovelha ou uma vaca, isso não é muito agradável quando você está marcando. Porém, depois que passa por isso, ela fica seguramente marcada. E eu costumava trabalhar em uma fazenda, e nós costumávamos amarrar esse gado, e então laçávamos várias vezes, e eu derrubávamos, e tão rápido quanto derrubávamos. Meu trabalho era carregar o ferro. Eu era muito pequeno para derrubar o bezerro, então eu tinha que carregar o ferro, mantê-lo quente e correr até lá. E eles pegavam aquele ferro e encostavam naquela vaca ou ovelha que eles estavam marcando. E que coisa! Pense acerca de uma queimadura. Porém, irmão, ela ficava marcada pelo resto de sua vida. Então, algumas vezes, quando o evangelho é pregado, áspero, duro, isso queima e arde até o mais profundo. Você tem que deixar muitas coisas que você uma vez se apegava, mas você fica marcado, irmão. Não se preocupe. E quando a ovelha era marcada, aqui está a parte bonita. Você diz, está tudo bem, pregador. Mas o que dizer de todas essas marcas então? Tudo bem, todos nós já fomos marcados. Uns marcados de uma forma, outros de outra.
ou ortodoxo e outro episcopal, mas espere um minuto. O pastor leva a marca de suas ovelhas na sua mão. Amém? Graças a Deus, né? Se você quer saber qual ovelha que é essa, vejam, o pastor também tem a marca na sua mão. E quão apropriado é isso nessa noite, o nosso grande pastor marcado. Ele disse: uma mãe pode esquecer de seu pequeno bebê que ela amamenta, porém eu nunca te esquecerei, porque seus nomes estão escritos na minha mão, marcado. O pastor carrega a marca de suas ovelhas. Eu conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Eles têm a mesma marca. E então sua igreja tem a mesma marca. Que tipo de marca ele tem, espiritualmente falando? Quando ele estava aqui na terra, ele foi desprezado, rejeitado, um homem de dores, acostumado com o sofrimento, mas Deus era com ele. Sinais e maravilhas o acompanharam em todo lugar que ele foi. Ele podia discernir os pensamentos de seus corações, e ele disse: eu faço como meu Pai me mostra. O doente era curado, o morto era ressuscitado, era pregado o evangelho para o pobre. Esta noite, a igreja do Deus vivo carrega uma marca do Deus vivo. Essas coisas que eu faço, vós também as fareis. São João capítulo 7, verso 12 diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as farás maiores, pois eu vou para o meu Pai. Marcado. Amém? Já quase encerrando aqui. Você pode ser chamado de fanático, você pode ser chamado de santo rolador, você pode tomar todo tipo de marca eclesiástica de desprezo. A marca, contanto que o seu pastor seja marcado com a mesma coisa. Ele foi rejeitado, desprezado pelos homens, as pessoas o odiaram. Por quê? Porque ele fez correto, porque ele fez o bem. Estevão, primeiro mártir, morreu porque ele disse que ele tinha dura cerviz e eram incircuncisos de coração e ouvidos. Eles estavam resistindo ao Espírito Santo, marcado com a mesma marca sobre a qual morreu o pastor. Sim, ovelhas crescendo, marcando-as, reunindo-as, e vocês não estão felizes esta noite, porque vocês podem. Bem, o apóstolo disseram, eles retornaram regozijando, porque eles foram contados dignos por serem reprovados por seu nome. Quão felizes devemos ser que 1900 anos mais tarde, o mesmo Espírito Santo está trabalhando no mesmo tipo de povo e causando o mesmo resultado do lado de fora, e apontarem com dedos de escárnio e o mesmo resultado no interior, e causando os mesmos resultados do lado de fora, e ao apontarem com dedos de escárnios e os mesmos resultados no interior, com o Senhor Jesus ressurreto, estendendo suas mãos para fazer sinais e maravilhas, que Ele mesmo no princípio, pastores e ovelhas. Eu estou tão feliz nessa noite que o nosso pastor carregou essas marcas em seu corpo. Amém? Amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Ele diz, espiritualmente falando, ovelhas doentes, nesta noite, porque você saiu do caminho, o grande pastor com o seu bálsamo de cura está aqui nesta noite para agasalhar a todos e trazer vocês de volta para o caminho de vida cristã novamente. Você crê nisso? Certamente, diz. Somente a doente é débil e erraria o caminho. Então, o pastor a nutre e a traz de volta. Amém? Amém. Então, nós meditarmos, né, sobre esse grande pastor de ovelhas. Não vai dar tempo para nós ler aonde ele fala, aonde ele esteve lá no Oriente, e ele viu esse pastor, né, ele viu o exemplo do pastor do Oriente, onde carros pararam, eles pararam para observar, e aquele homem ia com aquele cajado e aquele monte de ovelhas atrás deles, né? E o irmão Branham ficou curioso e começou a observar,
e vê que ele passou com aquelas ovelhas do lado e tinha umas bancas de vendas de frutas, verduras ali. E ele disse que as ovelhas dele passavam por ali e elas não iam pegar ali, né? Amém. Elas seguiam o pastor. Ele disse que quando uma saía do caminho, ele ia lá e puxava para cá de volta. Ele disse, então o pastor só diz vamos, e elas seguiam ele, né? Amém. Ele dizia, ficou observando que aquelas ovelhas seguiam o pastor obedientemente ali e não ia para cá nem para lá, uma atrás da outra, seguindo aquele pastor. Então o Brana fala isso, ele disse, é por isso que Jesus disse que minhas ovelhas me seguem, né? Amém. E as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu conheço elas e por elas eu sou conhecido, né? Mas logo atrás ele diz assim, mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo e as arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Mas eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? E ainda tem outras a quem não são deste aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém. Amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Então vamos em espírito já de oração, apenas uma estrofe de um hino para nós. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nos teus servos já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. E nos crentes que a ti clama, vem, confirma a petição. Mais uma estrofe apenas. Dá-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder. O teu templo, do teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. E nos crentes que a ti clama, vem, confirma a petição. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu destes ao coração. Amém? Vamos preparar para orar? Vamos já orar ao Senhor.
graça, oportunidade, Senhor. Senhor Jesus. Mestre querido. Obrigado, Deus, por nos chamar de Foi muito ovelhas. bom, Pai, ouvirmos Ó a Senhor respeito Jesus. do pastor. Ó Deus. Aleluia, foi muito bom. Ó Senhor Jesus. O modo que o Senhor tem trabalhado. Ajuda nós nesta noite, Senhor. Venha ajudar as nossas fraquezas, Pai. Aleluia, nós Venha fortalecer, Senhor. por tua bondade, por tua ajuda. Venha nos encorajar, Senhor. nessa Nós noite. agradecemos por tudo que o Senhor Venha fortalecer, Senhor, a nossa tem nos alma. ajudado poderosamente. Venha abençoar-nos, porque precisamos de Ti, Senhor. Precisamos Ó Deus, agradecemos, aprender, Pai. Senhor, ser ovelhas, Senhor. Agradecemos, Senhor, o sacrifício vivo Sim, meu Pai. do Calvário, Pai Te querido. peço por Sua Aquele misericórdia dia, nessa Senhor, no noite. Calvário, Pai, o Senhor derramou. Peço ao Senhor que olhe para nós através da cruz. O Senhor Olha entendeu para nós, Senhor Jesus. sem palavra, em defesa. Ó precioso Senhor. O sistema religioso. Ao pensarmos, Pai, Senhor, que Tu foste buscar a nós, mas o Senhor usou de aonde estávamos longe do caminho, Aleluia, Senhor, para aonde conosco, estávamos longe do redil, em que nós, pela graça, aonde estávamos perdidos, Pai, aonde estávamos ali sem esperança, mas o Senhor trouxe a esperança para oh, nós, Deus, nós Pai. estávamos longe daquele povo. Nós que estávamos desgarrados, E estamos Senhor. longe hoje novamente. Nós que uma vez éramos desgarrados, sem direção, éramos ovelhas Ó perdidas, Deus, são povo, Senhor. mas o bom pastor buscou. Queremos suas tradições, honra com seus lábios. Ó precioso Jesus, Mas o Pai seu coração celestial. está podre Ó Senhor e Jesus, cheio de sistema. obrigado pelos cuidados que o Senhor Oh, tem Deus com querido, nós, obrigado Pai. por ser expulso. Obrigado por passar o bálsamo de Gileade. Obrigado, Obrigado, Deus, Senhor Senhor. Jesus. Obrigado por nos curar as nossas enfermidades. Eles dizem Ó, que eu Deus. causei divisão, Pai. Ó Não. precioso Em nome de Jesus, Jesus Pai. Cristo não Te existe. imploramos por Em Sua nome de Jesus misericórdia. Cristo se dê a palavra, Te Pai. imploramos E a palavra para que o trouxe- Senhor ajude-nos, A Pai. palavra trouxe dificuldade. Olha para Ele- nós através da cruz. A palavra trouxe realmente. Oramos, Pai, por aqueles que estão, Ó Deus querido. por aqueles que estão afastados do caminho, O Senhor é a Senhor. palavra, o Senhor é o caminho, a verdade. Oramos e a por vida. aqueles que estão O Senhor nos longe, trouxe. Senhor. Ó Deus. Oro por aquela graça criança, e Senhor, Mas o Senhor cortou o pecado. aquela criança ali no Paquistão, E Pai. saber, ó Deus querido. Pedir oração àquela condição que ela cortou o está, pecado Pai. pelas raízes. Eu oro Assim, pedindo por graças Sua a Deus, misericórdia, Filho de Deus. pedindo em favor, Senhor. Ó Cada filho Senhor de Deus Jesus. tem estado, Senhor, na tua palavra. Ó precioso Deus e Pai Posicionado na tua celestial. mensagem, Pai. Eu oro ao Eles Senhor em odiarão. favor daquela criança, Eles Senhor. odiarão tanto que se Em favor você daquelas for, crianças ali nos matariam, no Paquistão, Pai. Daquela criança onde a irmã pediu oração. Mestre, Com as querido suas mãos Deus ali toda Todo-Poderoso. machucada porque sofreu um acidente. Ó, Pai celestial. Ela desesperada disse: ore por ele. Oh, Jesus, o Senhor é Então o colocamos em Suas mãos, poupe a dor, Senhor. Que situação estava aquela criança, Senhor. Ó Pai Celestial, abençoa aquela pequena criança. O Shadow, ajuda eles, Senhor. Ajude, Pai, aquelas crianças que passam por necessidades. Nós, pela graça, temos hoje conforto, nós temos alimentos, mas há lugares, Pai, que eles não têm o que comer. Há lugares que eles não têm o alimento, o pão de cada dia, mas eu oro a Ti, Senhor. Eu peço ao Senhor, ajuda, Senhor. Ó precioso Deus, abençoa aquelas pequenas ovelhas do Senhor que estão ali, Pai. Abençoa aquelas ovelhinhas, Pai, que estão pedindo socorro, estão pedindo misericórdia, estão clamando por ajuda. Eu oro a Ti, Senhor. Eu oro ao Senhor, clamando a Ti, para que o Senhor envie seus servos até lá, Pai.
virá e restaurará. para que o Senhor envie os seus pastores para ir lá com bálsamo para ajudar aquelas pobres crianças, Senhor. De todo o coração nós queremos, Eu oro Pai, pedindo, o Senhor, Senhor trouxe uma palavra para que viva, o Senhor uma palavra envie pura. seus servos para Oh, ajudar. grande, precioso E vai levar Deus. o bálsamo para Nós aquelas não temos nada, pessoas Senhor, não queremos nada, que estão Senhor. clamando, Não Senhor, queremos ouro, não queremos prata, que estão clamando não por queremos pérolas, misericórdia. não queremos bens. Estamos diante do bom pastor, estamos diante do nosso pastor, o Senhor Jesus Estamos Cristo. buscando Oh, amado likes, Senhor. não estamos buscando É a nossa ser oração, alguém, Pai. Senhor, Nós em estamos favor daquelas pessoas. Me dói o coração quando elas suplicam por ajuda e nós não conseguimos o seu ajudá-las. ninguém, o Senhor torna. Mas eu sei que o Senhor tem seus servos em todos os lugares. Pai, nos dá condições para ajudar essas pessoas. Glória, Nos dá condições para ajudá-las. Ó Deus, aquelas pessoas, aquele irmão pedindo ajuda, Senhor. Mas como poderemos, Senhor? Mas eu sei que o Senhor tem suas testemunhas. Envia-las, Senhor. Envia para ajudar essas pessoas. Lá na África, Senhor, nós vemos aquelas pobres crianças morrendo de fome, perecendo, Senhor. Mas, Pai, nos dá aquele amor profundo no coração, aquele amor que o Senhor teve para comigo. Aquele amor que o Senhor teve para comigo. Nós te agradecemos, Pai, Eu dizendo, Senhor, tão indigno, ó Deus, Pai. pelo Senhor ser tão poderoso, Como nós tão cantamos, grandão. longe do caminho eu Deixa eu ficar andava. tão longe do pecado. Oh, porque Tão o longe Senhor da me ama, consciência, Pai. porque o Senhor Mas me ajuda-nos ama, a ser rendido, eu não corpo, posso alma e explicar, espírito para o Senhor. mas é a tua graça, Nós Senhor. dignas do Evangelho. Eu oro a Ti, Pai, te peço, eu sei, pedindo um batismo maior de amor no coração, Ó, Pai querido, um amor dá-nos profundo um para amar, verdadeiro novo nascimento, com o amor como o Senhor me verdadeiro amou. batismo do Espírito Mas Santo. para isso precisamos de um batismo maior de Ó Deus, amor o irmão Branda divino, disse para Pai. os irmãos, não faça isso. Falta o amor Mas no Deus, nosso por outro coração. lado, o mensageiro Falta disse o que amor congregaria no na lugar nossa vida que não tivesse os dons para do expressar isso, Senhor. Senhor. Sabemos, Pai, que a letra mata, Sabemos que a mas o ovelha, Espírito ela tem a lã, a única Deus, coisa ela Pai, dá é a o lã. Espírito Santo. Ai, Que nós delícia possa se não dar fosse o teu tudo amor. de nós para Ai, ajudar delícia se não alguém, fosse a tua graça. tornar o caminho de Ai, outras delícia se pessoas não mais fosse a tua fácil, Senhor. misericórdia. Ai, Nós delícia se não somos, fosse Pai, Jesus. herdeiros de Ai, algo delícia se tão não maravilhoso. fosse, Senhor, sacrifício Nós somos do Calvário. herdeiros de algo tão Ai, poderoso delícia se não fosse o que profeta é essa mensageiro palavra para o tempo revelada da hora. Que bom, Senhor. Nós precisamos que dela em maravilha. nossos Que corações, Senhor. sustentável é, Senhor, lembrar. Precisamos Ó Deus, dela que o Senhor na nos nossa amou vida. primeiro, desde antes do Precisamos, mundo Pai. ser fundado, Eu O Senhor oro nos a deu Ti, uma peço boa misericórdia. profissão. O Senhor nos deu, ó Deus, Ó o Deus, desejo, Pai, pensando de naquelas servir, pessoas o ali, desejo de Senhor. viver para o Senhor, Pensando caminhar, Senhor, naqueles no reino da irmãos que verdade. pede Ó orientação, Deus, pede estamos numa ajuda. guerra, há muitas Eu rogo a contrariedades, Ti, há Senhor. muitas linhas, Pai. Levanta homens Mas para Deus, estar lá, Deus, Senhor. Deus, a tua Levanta linha, homens essa para é uma linha verdadeira. ajudar aquele povo. Sabemos que o demais é uma mentira. Ajuda, Senhor. O demais são Abençoa coisas frágeis, fracas. A família de Deus, os filhos de Deus. Abençoando. E nós Senhor, precisamos, ajudando, como Senhor. diz teu profeta, um Ó, batismo Deus amoroso. maior de amor. Lembra-se do irmão Pedro, com a Pedro Perdoa os nossos Lembra do pecados. irmão Daniel com sua esposa. Ajuda-nos a Que amar, é Senhor. Priscila Calói, de Isaac. Como diz, Ajuda-nos as a ovelhas estar têm que com levar a Deus, marca do Senhor. pastor. Quando somos desprezados, Infundido temos que levar a no meio marca da do oração. pastor. Assim, Mas, para Pai, ter Tu toda estás uma aqui nesta noite com o gratidão bálsamo na nossa vida, para tirar a para nós tristeza do clamar ao nosso Senhor, coração. e para que o Senhor possa Tu estás aqui esta noite para tirar a preocupação do Ó, nosso Deus coração. querido, ajuda a ficar longe. Tu está aqui nesta noite para tirar, Senhor, aquilo que constrange, aquilo que Deus, está tenha machucando, piedade, que está magoando. O Senhor está aqui ajuda para a vencer, tirar Senhor, isso, o velho Senhor. eu. O bom pastor Ajuda a está vencer, Senhor, o aqui, velho eu. está em nosso meio. Oh, Pai Tu disseste, querido, Pai eu vou, querido, mas eu Deus voltarei, é enfim, amor. voltarei para Me vós. dê desejo, Não Senhor. deixarei Me órfão. dê sentimento. Nosso bom Pai Celestial que se preocupa com nós.
Pai Celestial que cuida de nós está aqui. Me ajuda a Pai, ficar dizendo santo, eu oro ao santo, Senhor santo é teu nome. em favor, Santo Pai, é o Senhor. das Santo é o pessoas Senhor, que estão Deus do carentes universo. nesta hora, O Senhor conhece estão todas carentes as por coisas. falta de O amor, Senhor conhece todas as que coisas. estão carentes por e falta sabe o melhor de uma para compreensão, nós. estão Louvado doentes, seja Pai, teu com nome, problemas de Santo. depressão, Todo louvor e gratidão problemas seja de dado depressão, a Deus. problemas psíquicos, problemas matrimoniais. Que nós possa ter Eu uma oro em vida favor de vida, delas, Pai. uma vida consagrada. Oro em favor daquelas que estão desgarradas por aí, por aquelas ovelhas que estão desviadas do Ó caminho, Deus Pai. precioso, carecemos de Eu sei Ti. que tanta coisa Carecemos do acontece Senhor, para entristecer carecemos as da tua ovelhas. piedade, Tanta carecemos coisa da tua acontece santidade, que faz as ovelhas se carecemos do teu aborrecer. olhar de compaixão. Mas, Pai, ajuda nós a olhar somente Não a Ti. deixe nós perder Ajuda as a nossa ovelhas, salvação Pai. por nada. Mas o Senhor Não deixe possa nós constranger perder os por pastores em nada. busca Mas dessas ajude, Pai, ovelhas, nós amar o Senhor. em busca Nós daquelas que vivemos, estão Senhor, todos os perdidas dias. por aí. Não, Ó Senhor, não deixe, Pai querido. vem derramar o nós bálsamo no fracassados, nosso pelo coração. talento, Ó mas Pai ajudando, Pai, que Celestial, nós tenha simplesmente o eu amor oro divino, por aqueles que estão, Pai, trabalhando precisando do todos Senhor os dias na nossa vida. em torno deste mundo, Mestre Pai. querido, queremos pedir Eu oro a tua pelos bênção pastores, pelo Simão Pai. Pedro. Eu oro Queremos pedir uma pelos bênção ofícios pelo que o Tiago, Senhor pelo tem Samuel, levantado, pelo José, Pai. pela Eu oro, Elizabeth, Senhor pelo Jesus, Priscila. por cada Ó, homem meus que queridos, luta por queremos fazer pedir algo pelo para o Simone, Senhor. pelos meus 16 Eu oro, netos, Senhor pedindo Jesus. a tua bênção, Eu o oro teu olhar de compaixão pedindo se sua faça misericórdia, presente. Pai. Oh, Eu oro Deus pedindo, querido, Deus, me a ajuda lembrança do Simão, a olhar as Pai pessoas querido. com um olhar de misericórdia, Faça com o qual o faça Senhor me melhor, olha. Pai querido. Me ajude a olhar as Temos pessoas, nada, Pai. Senhor amado. Olhar para o Não lado temos de nada, dentro das Senhor. pessoas, compreender o Não que ela temos está nada, passando, Jesus. compreender o que ela está Glorificado sentindo seja nesta teu santo hora. nome. Me ajuda a olhar, Glorificado Senhor, seja teu santo nome. olhar para minha mãe, sentir o Todo que ela está louvor e sentindo. gratidão seja dado, Olhar para o Senhor. meu irmão, saber o que ele Mestre está querido, sentindo. Pai das luzes. É tomar o Ó lugar Deus, porque dele, o Senhor tem Senhor. criado o universo. É tomar o Senhor lugar tem como o criado Senhor os tomou estrelas, o meu os lugar. atmosferas, os átomos, as Não moléculas. desprezar O ninguém, Senhor tem trazido Senhor. uma mensagem através do anjo. Somos mensageiro. tão, quando olhamos Pai, muitos tomaram essa linhas e história linhas da e linhas. Bíblia, Não cremos, nós vemos Pai, quão pequenos em somos. linhas e linhas, Pai. Cremos no amor Estamos divino. tão Cremos no necessitados, amor Senhor. verdadeiro. Cremos, Senhor, Necessitado que a deste oração amor traz paz na alma. Profundo no Cremos, coração, Senhor, que a oração realmente para transforma a expressar, vida, traz graça, para traz expressar força, ao traz mundo o vitória amor pra nós. de Deus. Oh, O Mestre Senhor expressou, querido, Pai, lá na cruz do Deus Calvário, Todo-Poderoso, por todos nós, faça maravilha, Pai. mas ainda o Senhor quer expressar Mais através de mim, discernimento, mais através do irmão sabedoria. Osvaldo, através da irmã Muito, Priscila, muito, através muito, de nós muito todos olhar. aqui. Eu estou Abençoa, aqui, Senhor, Pai. representando pastores, trabalhos. Ajuda, Jesus. Deus tenha piedade. como que eu Ajuda vou aos atuar, irmãos como que que eu vou precisam agir, de Ti. Como que eu vou fazer? Abençoa o Senhor, irmão eu sou Osvaldo, sacerdote, Senhor. Pai. Ó Deus, Ajuda Senhor, o que eu está, sou abençoa ele na sua vida, Ó Deus precioso. na batalha, Senhor. Mas Ajuda, leva-me a falar para uma pessoa. ajuda a irmã Priscila, Leva, Senhor. Senhor, a me dizer algo para uma Que o Senhor pessoa. possa ajudá-la. E essa pessoa possa O Senhor ouvir. conhece o que está E atrás do realmente seu essa coração. pessoa possa crer na mensagem. A preocupação ou para o algo. tempo do fim. Ajuda, Senhor. Deus maravilhoso. O Senhor possa Deus ajudar, precioso. dar força Deus para de prosseguir poder e bondade. na batalha. Santifica-nos Abençoa, na verdade. em nome de Jesus Batiza-nos Cristo, com Pai. teu Espírito Santo. Ajuda a irmã Linda, Pai. Perdoando os nossos Dê força para ela nessa hora. Ajuda a crescer Oh, Deus amado, e amadurecer no pastor Espírito. Daniel, sua esposa. Abençoa Ele tem a uma Lloyd, igreja, dando Senhor, saúde para que tem que ela. responder por um povo Abençoando, aí, Jesus, o Deus, irmão estenda Pedro, a as irmã tuas Pedrolina, mãos a minha em esposa que está Ele aqui. tenha força e graça. Abençoa, Abençoa Senhor. a irmã Vanusa, sua mãe. Abençoa a Leor Morgan. Aqueles nossos Senhor. irmãos que estão, Oh, Pai, de Deus perto, querido, de tenha longe. piedade, Senhor. Ajuda Como que o Senhor vai realmente, fazer, nós não Senhor. sabemos, Pai. Ajuda Nós nós a carecemos da tua expressar ajuda. este amor. Nós carecemos da tua bondade. Nós vemos a necessidade Mestre, deste amor. Mestre, Não precisa querido, nós falar, transforma, mas a nossa atitude, transforma nós num lar nosso de sentimento seja oração. Ó Deus, verdadeiro. transforma o nosso lar. Realmente num lar nosso de amor. oração, num lar de Ó jejum, Pai, num lar de as nossas leitura. palavras sejam Ó palavras Deus, que Deus, tenha que nossa amor, mente Senhor. seja
já fraca. Santifica nossos lábios, Mas o Senhor Pai. abençoe que nós possamos Santifica vencer, nossos que nós pensamentos. possamos ter super graça. Eu oro para ser a Ti, crente Pai. todos os dias da nossa vida. Ó Senhor, Abençoando-nos, animando-nos. eu oro pelo pastor na Éden. Abençoando-nos em tudo aquilo, Abençoa Pai, ele, que seu é trabalho. real, que é precioso, Abençoa, que é sublime para nós. Senhor Jesus, Louvado seja teu a santo cada nome. um de seus filhos. Graças te damos, Senhor. Se há uma ovelha, Pai, Graças te damos, em Senhor. hospital nessa Todo hora, louvor e gratidão, Senhor. se há alguma ovelha, Senhor, Mestre, hospitalizada, precisamos da tua bênção. Pai celestial, Precisamos, que Senhor, ali de água na o nossa Senhor possa propriedade. visitá-lo nessa Precisamos noite. de chuva. Plantamos Está as internado, nuvens precisando hoje, de Pai. algo na Precisamos sua do vida, Senhor. Pai. Precisamos Eu oro a do Ti Senhor. pedindo por sua Mestre misericórdia. querido, quão Ajuda. grande é o Senhor. E é só o Senhor Visita que pode essas fazer pequenas tudo por ovelhas nós. ali no Nós não podemos hospital, solucionar nossos problemas. levando o Ó bálsamo Deus, nós temos para que pedir curar tudo suas pro Senhor. feridas. Tudo. Como o Senhor um dia repreendeu o seu Pedir povo água, Israel, pedir o alimento. ainda há bálsamo em Gileade, Aleluia. ainda há profetas em Ânimo Israel, na horta, na plantação. ainda o bom pastor tem bálsamo para Pedimos que o curar, Senhor seja louvado. curar as nossas Pedimos que o feridas. Senhor seja glorificado. Pai, que no Toda decorrer da honra, caminhada, todo louvor, nós toda gratidão adquirimos. seja dada ao nome santo do Senhor. Obrigado, Jesus Cristo. Senhor. Leva-nos em paz. Sei que nesta palavras, noite, Pai, abençoando o não pastor conseguimos Daniel, sua expressar família. isso. Leva-os em paz. Mas eu debaixo peço do a teu Ti, paternal Pai, cuidado. muito obrigado. O anjo do Senhor se com Obrigado eles. Leva-nos com carinho por e bondade para que o nossa Senhor casa. fez. E abençoe nós ter um Obrigado, culto Senhor. maravilhoso, abençoado. Obrigado, Jesus. Também no sábado Obrigado, próximo. O Senhor trazendo a Que palavra. Deus seja louvado, Fazendo maravilha em nosso glorificado. favor. Nós te agradecemos. Ajuda para a tua nós, glória, Senhor. Senhor. No grande e santo nome Oh, do precioso Senhor Pai, Jesus Cristo. Aleluia. Ajuda, Jesus. Senhor. Graças a Deus para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engraçado Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi dele me achou. Sublime graçado Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi dele me achou. Aleluia! Glória a Deus para sempre. Louvado seja o Senhor. Não temos palavra, irmãos, para dizer que Jesus é bom, que Ele nos amou desde antes do mundo ser fundado. Falta palavra para dizer quão grande Ele é, quão Ele tem feito por nós, resgatado do mundo denominacional, do mundo escravo de religião, e o Senhor nos trouxe para o seu aprisco, e hoje podemos dizer: eu estou caminhando junto com o Pai, estou caminhando com o pastor celestial. Jesus é meu pastor, Ele nos comprou, Ele pagou o seu preço ali na cruz. Que maravilha é saber disso. Ele é nosso autor, Ele é nosso curador, nosso provedor, nosso sustentador. Não há nenhuma dificuldade diante do gesto do Senhor Jesus. Deus seja louvado, glorificado. Deus abençoe os irmãos que vieram, pastor Daniel, que colaborou com nós essa noite, e também quero deixar uma saudação, eu vou postar depois, aos irmãos que forem assistir, pastor Claudinei
e os demais irmãos que forem ver. Nós tivemos uma reunião especial aí, com cântico, com pregação, com oração, porque devemos ter um pouco mais de rendição nos cultos, né? Se nós fazer ali só uns 15 minutos, eu creio que Deus merecia que nós ficássemos até meia-noite aqui, né? Deus merecia que nós ficássemos fazendo uma vigília todos os dias da semana. Mas Deus seja engrandecido. Deus vos abençoe, Deus guarde, Deus sustente, vão em paz, o anjo do Senhor acampe ao redor e tudo seja para a honra e glória do Senhor. Fica despedido no nome de Jesus.